O que o faz querer falar sobre isso? Não falou sobre isso até agora. Por que quer falar sobre isso agora? Foi um dia emocionante no dia em que ela morreu. A morte da princesa Diana, antiga princesa de Gales, nunca deixou de ecoar no coração de milhões de pessoas em todo o mundo. Embora este trágico incidente tenha acontecido em 1997, continua fresco no coração dos fãs da princesa. Quando a atenção do mundo estava focada nas últimas notícias do palácio sobre a saúde da princesa Catherine, surgiu subitamente uma revelação chocante sobre a morte da princesa. O motorista da princesa Diana quebra finalmente o silêncio, deixando o mundo chocado. O que é que o motorista guardou durante anos? Junte-se a nós para desvendar as revelações surpreendentes que o motorista da princesa Diana fez numa entrevista recente. Ficará boquiaberto. Entrevista de Colin ao Good Morning Britain. Já passaram mais de 20 anos desde que a princesa Diana morreu tragicamente num acidente de viação em Paris. Mas aqueles que a rodeiam ainda sentem profundamente a perda, incluindo o seu motorista habitual, Colin Tebbit. Na sua primeira entrevista televisiva em direto desde o acidente fatal, Colin lutou para conter as lágrimas enquanto falava sobre as consequências do acidente. Revelou que sempre se sentiu responsável por não ser o motorista dela naquela noite fatídica. Sim, sente-se sempre responsável, disse a Kate Garraway e Ben Shepherd, do Good Morning Britain, na quinta-feira, 10 de agosto. Mas antes de divulgarmos tudo o que o motorista disse na entrevista, vamos recordar o incidente que aconteceu na noite em que Diana morreu. No sábado, 30 de agosto de 1997, a princesa Diana deixou o aeroporto de Olbia, na Sardenha, num jato privado e chegou ao aeroporto de Le Bourget, em Paris, com o produtor de cinema egípcio Dodi Fayad, filho do empresário Mohammed Al-Fayad. Pararam ali a caminho de Londres. Depois de terem passado 9 dias juntos a bordo do iate Jonakal de Mohammed, na Riviera Francesa e Italiana. Pretendiam passar a noite lá. Mohammed era proprietário do Hotel Ritz Paris e residia num apartamento na Rue Arsène Housset, a uma curta distância do hotel, perto da Avenue des Champs-Élysées. Henri Paul, vice-chefe de segurança do Ritz, recebeu instruções para conduzir o sedã blindado Mercedes-Benz S200 e 80-140 classe S de 1994, alugado para escapar aos paparazzi. Um veículo chamariz saiu do Ritz primeiro a partir da entrada principal da Place Vendôme, atraindo uma multidão de fotógrafos. Diana e Fayad partiram pela entrada das traseiras do hotel, Rue Cambon, por volta das 0h20 do dia 31, em direção ao apartamento na Rue Arsène Housset. Fizeram-no para evitar os quase 30 fotógrafos que esperavam em frente ao hotel. Diana e Fayad eram os passageiros traseiros, e Trevor Rees-Jones, um membro da equipe de proteção pessoal da família Fayad, estava no banco do passageiro da frente. Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança. Depois de deixarem a Rue Cambon e de atravessarem a Place de la Concorde, seguiram pela Cours Lorraine e pela Cours Albert Wenner, a estrada de aterro ao longo da margem direita do rio Sena, até a passagem subterrânea da Place de l'Alma. O que aconteceu então? O acidente. Num momento rápido, Paul perdeu o controle do carro à entrada do viaduto da Ponte de l'Alma. O carro terá embatido num Fiat branco que passava, desviou-se para a esquerda da autoestrada de 2 faixas e colidiu de frente com o 16º pilar que suportava o tejadilho. Deslocou-se a uma velocidade estimada de 105 km/h, mais do dobro do limite de velocidade do túnel, de 50 km/h. De seguida, rodopiou, bateu na parede de pedra do túnel para trás e, finalmente, parou. O impacto causou danos substanciais, principalmente na metade dianteira do veículo, pois não havia guarda-corpos para o evitar. Testemunhas que chegaram logo após o acidente relataram fumo. Também relataram que fotógrafos em motos cercaram o sedã Mercedes antes de este entrar no túnel. Os fotógrafos conduziam mais devagar e a alguma distância atrás do Mercedes. Quando chegaram ao local, alguns correram para ajudar, tentando abrir as portas e socorrer as vítimas, enquanto outros tiravam fotografias. A polícia chegou 10 minutos após o acidente, com o tempo 0:30, e uma ambulância chegou ao local 5 minutos depois. Segundo testemunhas, a France Info Radio noticiou que um fotógrafo foi espancado por testemunhas que ficaram horrorizadas com a cena. 5 dos fotógrafos foram detidos diretamente. Mais tarde, outros 2 foram detidos,
e cerca de 20 rolos de filme foram retirados diretamente aos fotógrafos. A polícia também apreendeu os seus veículos depois. Os bombeiros também chegaram ao local para ajudar a remover as vítimas. Reese Jones sofreu vários ferimentos faciais graves e uma contusão na cabeça, mas estava consciente. Os airbags frontais funcionaram normalmente. Segundo alguns relatos, Reese Jones era o único ocupante que usava cinto de segurança durante o acidente. Diana seguia sentada no banco traseiro direito do passageiro e ficou gravemente ferida, mas também estava consciente. O acidente afetou principalmente o lado direito do seu corpo, indicando que estava sentada de lado no assento no momento do impacto. As suas costelas e o seu braço foram fraturados. A sua clavícula direita foi deslocada e sofreu inchaço e hematomas no cérebro. Ela terá murmurado repetidamente, "Meu Deus!" E depois de os fotógrafos e outros ajudantes terem sido empurrados pela polícia, em junho de 2007, o documentário Diana, do Canal 4, relatou que as testemunhas no túnel alegaram que a primeira pessoa a tocar em Diana foi o médico fora de serviço Frederick Melis, que por acaso estava no local. Méliès relatou que Diana não tinha ferimentos visíveis, mas estava em choque. Terá ficado extremamente perturbada e retirado um soro intravenoso enquanto gritava de forma incoerente. Após ter sido sedada e retirada do carro há 1 hora, sofreu uma paragem cardíaca, mas o seu coração voltou a bater após reanimação cardiopulmonar externa. Diana foi transferida para a ambulância A1H18, abandonou o local A1H41 e chegou ao Hospital Pitié-Salpêtrière às 2h06. Fayed seguia no banco traseiro esquerdo do passageiro e foi declarado morto no local pouco depois. Paul também foi declarado morto no local ao ser removido dos destroços. Ambos foram levados diretamente para o Instituto Médico Legal, IML, a Morgue de Paris. Mais tarde, descobriu-se que Paul tinha uma taxa de alcoolemia de 180 ml por 100 ml de sangue, quase 4 vezes o limite legal em França. Os ferimentos de Diana eram extensos e as tentativas de reanimação não tiveram sucesso, incluindo massagem cardíaca interna. O seu coração foi deslocado para o lado direito do peito, o que rompeu a veia pulmonar superior esquerda e o pericárdio. Diana morreu no hospital às 4 horas. O anestesista Bruno Rieux anunciou a sua morte às 6h00, numa conferência de imprensa realizada no hospital. Mais tarde, nessa manhã, o primeiro-ministro francês Lionel Jospin e o ministro do Interior Jean-Pierre Chevènement visitaram o hospital. Por volta das 17 horas, o ex-marido de Diana, Carlos, e as suas 2 irmãs mais velhas, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellows, chegaram a Paris. O grupo visitou o hospital juntamente com o presidente francês Jacques Chirac e agradeceu aos médicos por lhe terem tentado salvar a vida. Carlos acompanhou o corpo de Diana até o Reino Unido. Mais tarde, no mesmo dia, partiram de Vélizy, na base aérea de Villejuble, e aterraram na RAF Northolt, e um grupo de carregadores do Esquadrão das Cores da Rainha transferiu o seu caixão para o carro funerário. O caixão estava coberto com o estandarte real, com uma borda de arminho. O seu corpo foi finalmente levado para a morgue de Hammersmith e Fulham, em Londres, para um exame post-mortem mais tarde nesse dia. Os primeiros relatos dos meios de comunicação social afirmaram que o carro de Diana colidiu com o pilar a 190 km/h e que a agulha do velocímetro ficou presa nessa posição. Mais tarde, foi anunciado que a velocidade do automóvel no momento da colisão era de 95-110 km/h, cerca de 2 vezes mais rápida do que o limite de velocidade de 50 km/h, 31 milhas por hora. Em 1999, uma investigação francesa concluiu que o Mercedes tinha entrado em contato com um Fiat Uno branco no túnel. O condutor do Fiat nunca foi localizado de forma conclusiva, embora muitos acreditassem que o condutor era Levan Thain. Thain foi interrogado por detetives franceses em 1997, que o descartaram como suspeito, mas amigos e familiares notaram inconsistências na sua história. Desde então, Thain recusou-se a dar entrevistas ou a responder a perguntas dos investigadores. O veículo específico não foi identificado. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Robin Cook, comentou que se o acidente tivesse sido provocado em parte pela perseguição de paparazzi, seria duplamente trágico. O irmão mais novo de Diana, o Conde Spencer,
Também culpou os meios de comunicação sensacionalistas pela sua morte. Uma investigação judicial francesa de 18 meses concluiu, em 1999, que o acidente foi causado por Paul, que perdeu o controle a alta velocidade enquanto estava embriagado. Segundo relata a BBC, não foram feitas acusações contra os paparazzi que perseguiam o carro da princesa. Bem, tudo isto é história, mas o efeito da morte da princesa Diana ainda é visível em todo o mundo. A aumentar o mistério está a revelação do condutor. Isto lançou uma nova luz sobre a morte da princesa. As revelações de Colin. Colin falou sobre o momento em que chegou ao hospital de Paris para onde o corpo da princesa foi levado após o acidente. Fui levado para ajudar. Fui ao hospital e cheguei e havia muitas pessoas por perto. Explicou. Havia muitas pessoas. Continuou. Foi muito difícil e emocionante ver alguém deitado numa cama, e não numa morgue. Conseguia ver pessoas em pé no telhado. Isso preocupou-me porque não havia cortinas. Assim, coloquei alguns cobertores nas janelas, tornando o quarto mais quente. Fui comprar uns ventiladores para refrescar o ambiente. Este foi o único momento da minha vida em que o meu profissionalismo faltou um pouco porque, quando me virei, as pestanas e o cabelo da princesa estavam a mexer, por causa da ventoinha. Isso ficou-me na cabeça. Tive de me virar, pensar no assunto e seguir com as minhas ações. Esta afirmação mostra o quanto o condutor se preocupa com o seu chefe. Questionado pelos seus anfitriões se poderia descobrir o que aconteceu no túnel para provocar o acidente, Colin respondeu: "Acho que entraram demasiado depressa. No inquérito, isso foi resolvido." Colin também falou com carinho sobre a sua relação profissional com Diana, mas enfatizou que havia um limite devido ao seu estatuto real. "Não ultrapasse essa linha", disse. "Fala com ela quando lhe é dirigida uma palavra. O que está correto." Ela ainda era muito real. Costumávamos estar juntos no carro e ela tinha um tremendo sentido de humor. "Não fiz palavras cruzadas em 2 anos. Esta declaração mostra que a princesa nunca perdeu o contato com a realeza, mesmo após o seu divórcio. Vamos agora discutir mais sobre o que aconteceu após o anúncio da morte da princesa. Ela recebeu um enterro real digno? Continua a assistir para descobrir. Enterro da princesa Diana. O público foi convidado a assinar um livro de condolências no Palácio de Santiago. A Embaixada Britânica nos Rios criou também um livro de condolências. Todas as 11.000 lâmpadas da loja de departamentos Harrods, propriedade de Mohammed Al-Fayed, foram desligadas e só ligadas depois do funeral. Durante toda a noite, membros do Serviço Voluntário Real Feminino e do Exército da Salvação apoiaram as pessoas que faziam fila no centro comercial. Mais de 1 milhão de ramos de flores foram deixados na sua residência em Londres, o Palácio de Kensington. Ao mesmo tempo, na propriedade da sua família em Althorp, foi pedido ao público que deixasse de trazer flores, uma vez que o volume de visitantes e flores nas estradas circundantes estava a ser considerado uma ameaça à segurança pública. No dia 10 de setembro, a pilha de flores à porta dos jardins de Kensington tinha 1,5 de profundidade em alguns locais, e a camada inferior começou a fazer compostagem. As pessoas ficaram em silêncio, esperando pacientemente na fila para assinar o livro e deixar os seus presentes. Mais tarde, flores frescas, ursinhos de peluche e garrafas de champanhe foram doados e distribuídos entre doentes, idosos e crianças. Cartões, mensagens pessoais e poemas foram recolhidos e entregues à família de Diana. A morte de Diana foi recebida com extraordinárias manifestações públicas de pesar, e o seu funeral na Abadia de Westminster, a 6 de setembro, atraiu cerca de 3 milhões de enlutados e curiosos em Londres. Do lado de fora da abadia e do Hyde Park, multidões assistiam e ouviam os procedimentos em grandes ecrãs ao ar livre. E os oradores, à medida que os convidados chegavam, incluíam representantes de muitas instituições de solidariedade das quais Diana era patrocinadora. Entre os participantes estavam a primeira-dama dos EUA, Hillary Clinton, e a primeira-dama francesa, Bernadette Chirac, bem como celebridades, incluindo o tenor italiano Luciano Pavarotti e 2 amigos de Diana, George Michael e Elton John. John apresentou uma versão reescrita da sua canção, Candle in the Wind, que lhe foi dedicada, conhecida como Goodbye England's Rose, ou Candle in the Wind 1997,
O single tornou-se o mais vendido desde que as tabelas de singles do Reino Unido e dos USA começaram na década de 1950, com as vendas totais a ultrapassarem as 33 milhões de unidades. O protocolo foi desrespeitado quando os convidados aplaudiram o discurso do Conde Spencer, que criticou duramente a imprensa e, indiretamente, criticou a família real pelo tratamento que lhe foi dado. Estima-se que o funeral tenha sido assistido por 31,5 milhões de espectadores na Grã-Bretanha. É impossível fazer um cálculo preciso da audiência mundial, mas foi estimada em cerca de 2,5 mil milhões. A cerimônia foi transmitida em 44 línguas. Após o término da cerimônia, o caixão de Diana foi levado para Althorp num carro funerário Daimler. Os enlutados atiraram flores para o cortejo fúnebre durante quase todo o percurso, e os veículos até pararam na faixa oposta da autoestrada M1 enquanto os carros passavam. Numa cerimônia privada, Diana foi enterrada numa ilha no meio de um lago chamado The Oval, parte do Pleasure Garden em Althorp. O caixão pesava 1/4 de tonelada, pois era revestido a chumbo, como é tradição na realeza britânica. Veste um vestido preto Catherine Walker e Collins no caixão segurando um rosário. O terço tinha sido uma oferta de Madre Teresa de Calcutá, uma confidente de Diana, que tinha morrido um dia antes do seu funeral. Um centro de visitantes está aberto durante o verão, com uma exposição sobre Diana e um passeio à volta do lago. Todos os lucros foram doados ao Fundo Memorial Diana Princesa de Gales. Mas depois disso, foi garantida uma batalha na família real. Continua a assistir para descobrir. Reações da família real. A rainha Isabel II manifestou a sua consternação pela morte de Diana. Assim, o príncipe Carlos acordou os seus filhos antes do amanhecer para partilhar a notícia. Após o anúncio da morte, o site da família real removeu temporariamente todo o seu conteúdo. Foi substituído por um fundo preto, exibindo uma foto de Diana acompanhada do seu nome, datas de nascimento e morte. Um livro de condolências online foi também disponibilizado no site para que o público pudesse publicar homenagens pessoais. Na manhã de domingo, após a morte de Diana, a rainha, os príncipes Carlos, William e Harry usaram preto nos serviços religiosos de Crathy Kirk, perto do castelo de Balmoral. Mais tarde, a família real emitiu um comunicado dizendo que Carlos, William e Harry estavam a fortalecer-se, profundamente tocados e imensamente gratos pelo apoio público. Os príncipes André e Eduardo encontraram os enlutados à porta do Palácio de Kensington, como medida de precaução para testar o humor do público. E Eduardo visitou o Palácio de St. James para assinar o livro de condolências. No caminho de Crathy Kirk para Balmoral, a rainha, o príncipe Philip, Carlos, William e Harry viram as homenagens florais e as mensagens deixadas pelo público. Charles e os filhos regressaram a Londres na sexta-feira, 5 de setembro. Fizeram uma visita surpresa para ver as homenagens florais deixadas à porta do Palácio de Kensington. A rainha, que regressou de Balmoral a Londres acompanhada pelo príncipe Felipe, pela rainha-mãe e pela princesa Margarida, aceitou fazer uma transmissão televisiva para a nação. Viu as homenagens florais em frente ao Palácio de Buckingham e visitou a Capela Real no Palácio de St. James, onde permanece o corpo de Diana, e encontrou multidões que estavam na fila para assinar os livros de condolências. O irmão de Diana, o Conde Spencer, e a sua antiga cunhada, Sarah, Duquesa de York, também visitaram o Palácio de St. James. A rainha e o resto da família real foram criticados pela sua adesão rígida ao protocolo, e os seus esforços para proteger a privacidade dos filhos enlutados de Diana foram interpretados como falta de compaixão. Em particular, a recusa do Palácio de Buckingham em hastear o estandarte real a meia haste provocou manchetes furiosas nos jornais. A postura do palácio era de protocolo real. Nenhuma bandeira podia ser hasteada no Palácio de Buckingham, uma vez que o estandarte real só é hasteado quando o monarca se encontra na residência e a rainha se encontrava na Escócia. O estandarte real nunca é hasteado a meia haste, pois é a bandeira do soberano. Nunca há um interregno ou uma vacância na monarquia, pois o novo monarca sucede imediatamente ao seu antecessor. Por fim, como compromisso, a bandeira da União foi colocada à meia haste quando a rainha partiu para a abadia de Westminster no dia do funeral. Isto estabeleceu um precedente, e o Palácio de Buckingham hasteou posteriormente a bandeira da União quando o monarca não estava presente.
Uma desavença entre o príncipe Carlos e o secretário particular da rainha, Sir Robert Fellows, cunhado de Diana, foi relatada nos meios de comunicação social sobre a natureza do funeral, com Carlos a exigir um funeral público e Fellows a apoiar a ideia da rainha de um funeral privado. Mais tarde, o palácio emitiu um comunicado negando tais rumores. Foram também realizadas discussões com as famílias reais, Spencer e britânicas, sobre se o estilo de Sar de Diana precisava de ser restaurado póstumamente. Ainda assim, a família de Diana decidiu que isso seria contra a sua vontade, e não foi feita qualquer oferta formal. A comissão funerária do Palácio de Buckingham queria que William e Harry tivessem um papel maior no funeral da mãe, e as autoridades de Downing Street sugeriram que poderiam participar no cortejo fúnebre, mas enfrentaram a oposição do príncipe Philip, que terá declarado: acabaram de perder a mãe. Estão a falar deles como se fossem mercadorias. O príncipe Harry disse em 2017 que a morte da mãe causou uma depressão e tristeza severas. Mais tarde, afirmou que o que vivenciou após a morte da mãe foi, em grande parte, uma lesão por estresse pós-traumático. William tinha 15 anos e Harry tinha 12 quando Diana morreu. Os rapazes receberam madeixas de cabelo da mãe da tia, Lady Sarah McCorquodale, quando esta regressou de Paris. Segundo Harry, anos mais tarde, William e Harry defenderam as ações do pai e da avó após a morte da mãe. Harry descreveu o papel do seu pai. O nosso pai estava lá por nós. Era o único dos dois que restavam, e tentou fazer o melhor que pôde para garantir que estávamos protegidos e cuidados. O Guilherme falou sobre a sua avó. Nessa altura, a minha avó queria proteger os seus 2 netos e o meu pai também. A nossa avó retirou deliberadamente os jornais e coisas do gênero, para que não houvesse nada para ler em casa. A irmã de Diana, Lady Sarah McCorquodale, defendeu a decisão da rainha. Ela fez a coisa certa. Se eu fosse ela, tê-lo-ia feito. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse estar completamente devastado com a morte da princesa. O presidente do COZ, Bill Clinton, disse que ele e a sua mulher, Hillary Clinton, ficaram profundamente tristes quando descobriram a sua morte. Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, afirmou que a sua morte roubou ao mundo uma voz consistente e empenhada na melhoria das vidas das crianças em sofrimento em todo o mundo. Num telegrama de condolências, o chanceler alemão Helmut Kohl expressou que Diana se tornou também vítima de uma competição cada vez mais brutal e sem escrúpulos por parte de alguns meios de comunicação social. Na Austrália, o vice-primeiro-ministro Tim Fischer condenou os paparazzi pela cobertura exagerada de Diana. O presidente russo Boris Yeltsin elogiou o trabalho de caridade de Diana, dizendo: todos sabem da grande contribuição da princesa Diana para o trabalho de caridade. Não só na Grã-Bretanha, mas o mais surpreendente é a reação pública à morte de Diana. Ficará chocado ao descobrir que nem todos estavam completamente arrependidos pela morte da rainha. Reação pública à morte de Diana. Em Londres, milhares de pessoas transportaram ramos de flores e ficaram à porta do Palácio de Buckingham após a notícia da sua morte. As pessoas começaram a trazer flores 1 hora depois de a notícia ter sido partilhada. A BBC hasteou as suas bandeiras a meia haste. Tanto a rádio como a televisão transmitiram o hino nacional britânico, God Save the King, em resposta à morte de Diana, como precedente para a morte de um membro da família real. Ted Hughes publicou uma elegia para assinalar a sua morte. Os eventos desportivos no Reino Unido foram reagendados com exigências para que o diretor executivo da Associação Escocesa de Futebol se demitisse devido ao atraso na reagendada das eliminatórias do Campeonato do Mundo da Escócia. As pessoas no céu ficaram chocadas com a sua morte. Em São Francisco, cerca de 14 mil pessoas marcharam pela cidade numa procissão no dia 5 de setembro para prestar homenagem a Diana, homenageando-a pelo seu trabalho em prol dos doentes de SIDA. Em Los Angeles, mais de 2.500 pessoas transformaram um campo de beisebol num altar, à luz das velas, num serviço memorial preparado por uma organização de combate à SIDA. Em Paris, milhares de pessoas visitaram o local do acidente e o hospital onde Diana morreu, deixando ramos, velas e mensagens. As pessoas levaram flores e também tentaram visitar o Hotel Ritz. Na véspera do funeral, 300 membros da comunidade britânica em Paris participaram num serviço de comemoração. As vítimas de minas terrestres em Angola e na Bósnia também homenagearam Diana com cerimônias separadas.
destacando como seus esforços ajudaram a aumentar a consciencialização sobre os danos causados pelas minas terrestres. Na Bósnia, uma sobrevivente de minas terrestres, Yasminko Bielic, que tinha conhecido Diana apenas 3 semanas antes, disse que ela era nossa amiga. No Egito, terra natal de Dodi Fayad, as pessoas visitaram a embaixada britânica no Cairo para prestar a sua homenagem e assinar um livro de condolências. Após a sua morte, muitas celebridades, incluindo atores e cantores, culparam os paparazzi e condenaram o seu comportamento imprudente. A morte de Diana afetou principalmente pessoas que já eram vulneráveis e podiam identificar-se com ela como uma figura pública percebida como psicologicamente problemática, mas que parecia ter feito um ajuste construtivo. Outra pesquisa descreveu a morte e o funeral de Diana como estressores traumáticos com impactos psicológicos, que poderiam ser equiparados aos estressores tradicionais identificados na literatura de investigação sobre trauma. Nos dias seguintes ao seu funeral, observou-se um aumento do número de internamentos hospitalares inadequados. Em contraste, o número de internamentos por lesões traumáticas diminuiu durante pelo menos 3 meses, mostrando uma possível mudança nos hábitos de condução das pessoas. A sua morte esteve também associada a uma redução de 30% nas chamadas para a polícia e a uma queda de 28% nas infrações à ordem pública. No entanto, apesar do seu efeito no aumento da depressão e do estresse traumático, não foi observado qualquer aumento significativo no número de urgências psiquiátricas em Edimburgo. O luto nacional por Diana teve efeitos econômicos. No curto prazo, o Centro de Investigação Econômica e Empresarial, CEBR, estimou que as vendas a retalho caíram 1% nessa semana. O congestionamento do tráfego no centro de Londres, com multidões a deslocarem-se aos palácios para prestar homenagem, também afetou negativamente a produtividade. E o CEBR estimou que isso custaria às empresas 200 milhões de libras, ou uma perda total de 0,1% do produto interno bruto no terceiro trimestre de 1997. No entanto, a longo prazo, o CEBR esperava que o aumento do turismo e das vendas de memorabilia compensassem isso. Alguns criticaram a reação à morte de Diana na altura como sendo histérica e irracional. Já em 1998, o filósofo Anthony O'Hare identificou o luto como um ponto definidor na sentimentalização da Grã-Bretanha, um fenômeno alimentado pelos média em que a imagem e a realidade se tornam confusas. O líder da banda Oasis, Noel Gallagher, respondeu à reação: "A mulher está morta. Cale-se! Supere isso." Estas críticas foram repetidas no 10º aniversário do acidente, quando o jornalista Jonathan Freedland, do The Guardian, expressou a opinião de que este se tornou uma recordação embaraçosa, como uma entrada sentimental e autocompassiva de um adolescente num diário. Encolhemo-nos só de pensar nisso. Em 2010, Theodore Dalrymple sugeriu que o sentimentalismo, tanto espontâneo como gerado pela atenção exagerada dos mídia, que foi necessário para transformar a morte da princesa num acontecimento de tal magnitude, serviu, portanto, um propósito político. Uma que era inerentemente desonesta, de uma forma que se assemelha à desonestidade que está por detrás de muito sentimentalismo. As reações após a morte de Diana foram alvo de críticas por parte de Christopher Hitchens. O seu documentário de 1998, Princess Diana, The Morning After, acusou os mídia britânicos de desempenharem um papel essencial na criação de um culto nacional, incontestável e, por vezes, histérico, à personalidade de Diana, enquanto antes tinham sido extremamente críticos em relação a ela e à monarquia, depois de ela se ter separado e divorciado de Carlos e de ter tido um caso com Dodi Fayed. Hitchens afirmou que o público se comportou de forma irracional e que muitos nem sabiam por que estavam de luto. Também examinou o nível de censura contra as críticas a Diana e à monarquia, mas foi acusado, numa análise do The Independent, de exagerar neste ponto. As vendas privatizadas caíram 1/3 depois de a revista ter publicado uma capa intitulada "A culpa é dos média", que tentava criticar a mudança instantânea de opinião dos mídia e do público sobre Diana, após a sua morte, de crítica para elogiosa. As opiniões de Hitchens foram posteriormente apoiadas por Jonathan Freedland, do The Guardian, que também questionou a razão por detrás da explosão de histeria em massa após a morte de Diana e descreveu-a como um
episódio em que o público britânico perdeu a sua calma característica e se envolveu em 7 dias de falso sentimentalismo, instigado pelos média, e cuja fragilidade foi demonstrada quando desapareceu tão rapidamente como apareceu. Comparando o funeral de Diana ao de Winston Churchill, Peter Hitchens observou a diferença na autodisciplina das pessoas e nas suas atitudes nos dois acontecimentos históricos, sendo mais contidas no funeral de Churchill, mas pouco inglesas no de Diana. Alguns analistas culturais discordaram. A socióloga Deborah Steinberg salientou que muitos britânicos associavam Diana não à família real, mas à mudança social e a uma sociedade mais liberal. Não creio que tenha sido histeria. A perda de uma figura pública pode ser um ponto de partida para outras questões. Carol Wallace, da revista People, disse que o fascínio pela morte de Diana tinha a ver com o fato de o conto de fadas não ter um final feliz 2 vezes, primeiro quando se divorciou e agora que morreu. Refletindo sobre o acontecimento na série documental The Me You Can't See, de 2021, da Apple TV+, o filho de Diana, o príncipe Harry, disse estar surpreendido com a reação do público à morte da mãe. Referindo-se ao dia do seu funeral, disse: "Estou apenas a caminhar e a fazer o que era esperado de mim", mostrando 1/10 da emoção que todos os outros estavam a demonstrar. Esta era a minha mãe. Você nem sequer a conheceu. No seu livro de memórias, Spare menciona encontros com pessoas do público após a morte da sua mãe, e centenas de mãos que nos colocavam repetidamente diante do nosso rosto, com os nossos dedos frequentemente molhados. De quê? Fiquei a pensar. Lágrimas? Eu entendi. Não gostava do toque daquelas mãos. Além disso, não gostei de como me fizeram sentir culpado. Por que é que todas aquelas pessoas estavam a chorar quando eu não estava a chorar nem conseguia chorar? Esta afirmação mostra uma ironia no suposto coração enlutado do filho de Diana. Nos anos seguintes à sua morte, muitos memoriais foram encomendados e dedicados a ela. Como memorial temporário, o público apropriou-se da Flamme de la Liberté, Chama da Liberdade, um monumento junto ao túnel de Pont de l'Alma, relacionado com a doação francesa da Estátua da Liberdade aos Ilha. As mensagens de condolências foram removidas e a sua utilização como memorial a Diana foi descontinuada, embora os visitantes ainda deixem mensagens em sua memória. Um memorial permanente, a Fonte Memorial Diana Princesa de Gales, foi inaugurada pela rainha no Hyde Park, em Londres, a 6 de julho de 2004, seguida de uma estátua no Sunken Garden do Palácio de Kensington, que os seus filhos inauguraram a 1 de julho de 2021. O que pensa da narrativa? Sinta-se à vontade para partilhar conosco na seção de comentários. Obrigado por ver este vídeo. Antes de sair, veja outros vídeos no seu ecrã.